Então vamos lá, ó, quem está namorando a constelação, quero dar as boas-vindas. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui ao nosso encontro, esse encontro mais que especial. E hoje você não está aqui por acaso. Quem está aqui? Há um chamado, há algo dentro da gente, algo dentro de você que está pronto, que está pronta para dar um passo muito além ali, né, da onde a gente está, né? Porque a gente sabe que quando um terapeuta ocupa o seu lugar, o sucesso vem. Vem para ele, para a família, para os clientes, o sucesso vem ao encontro. E o que que é sucesso pela constelação familiar, né? Sucesso pela constelação familiar é eu poder fazer aquilo que eu quero, que eu gosto, que me dá prazer e que me dá retorno. Eu tenho um encontro sobre sucesso que ele fala muito sobre isso, porque o sucesso para um não é o sucesso para outro, mas o sucesso para o terapeuta é ele ver o trabalho dele modificando vidas e modificando também a dele, porque não adianta modificar a vida de quem está fora e não melhorar a nossa, não é mesmo? Então quero repetir essa frase para vocês. Vão comigo? Super concordo. Olha, que bom! Quando o terapeuta ocupa o seu lugar, o sucesso vem ao seu encontro. Deixa essa frase te atravessar. Será que você hoje pode permitir que o sucesso vá ao seu encontro? Será que nós estamos prontos para isso? Eu estou super pronta. Eu tenho certeza que quem está aqui, ó, está muito perto desse sucesso, desse encontro, dessa visibilidade. Eu quero alinhar com vocês aqui, tá, gente? Que hoje, em algum momento. Desculpa, qual é o seu nome? É Fátima, e quem era falando? Ah, Iris. Iris, eu vou me apresentar já já. Bem-vinda! E, ah, obrigada. Fátima, eu até tô com foto porque tô chegando, tô meio bagunçadinha aqui. Tá, você falando aí em um encontro, ainda ontem eu falei para um. Bom, ele estava me oferecendo PNL, que eu estava atrás de PNL, né? Tava, não, estou. E já sou coach, quase master, falta só fazer Aham. o master. E aí eu falei para ele, ele falou assim, o que você busca na PNL? Eu falei assim, eu busco uma transformação que a partir dela eu possa ajudar o outro. É E isso. a constelação, quando eu busquei a constelação, que eu já fiz constelação individual, já participei assistindo de grupo e já venho interessada nisso também, para unir tudo, né, com o mesmo propósito. É isso, vamos alinhar aqui esse propósito. Então, bem-vinda aí, bem-vinda Iris, bem-vinda todas vocês, tá? E eu quero alinhar também que em algum momento desse encontro eu vou compartilhar com vocês uma oportunidade de fazer parte da nossa pós-graduação em constelação familiar, e essa oportunidade vai ser exclusiva para quem está aqui hoje, tá? Lembrando que a nossa pós é certificada pelo MEC, ela está na maior universidade do país, na Anhanguera, ela não está na Unisquina, tá? Você vai ser certificada, tem registro, tudo direitinho, onde a gente foi buscar ali conhecimento, professores profissionais, trabalhamos duro para poder trazer para você o melhor, assim, o melhor dos melhores, tá? Então, lembrando que a gente em algum momento vai falar sobre isso, no momento certo, tá? Não vai ser no final. E lembrando que todos vocês que estão aqui já estão a um passo disso, tá? E não vai ser no final. No final eu tenho uma surpresa para vocês. Vai ser no momento certo. Então fica comigo até o final, porque lá a gente vai falar também dos pilares. E eu tenho certeza que essa aula vai ser um divisor de águas aí na sua jornada. Mas eu quero compartilhar com vocês algo muito especial que eu fiz, né? A gente preparou aqui. Vocês estão achando o quê? Que a gente vai fazer aqui, falar, não, eu vou compartilhar com vocês aqui o material que a gente fez para clarificar e para pontuar, e nós podemos compartilhar com vocês esse material, tá bom? Depois, se vocês quiserem, a gente vai poder fazer isso para vocês. Então, o nosso workshop de hoje é Desvende o código do sucesso na terapia sistêmica, né? Saia da invisibilidade. E aí, nessa jornada,
Você vai descobrir como superar dores invisíveis que travam o seu crescimento e armadilhas sistêmicas. E você vai finalmente ocupar o seu lugar, tá? E aí você deve estar pensando assim, quem é Fátima, né? Quem é Fátima Aguiar? Quem é essa pessoa? Bom, para quem não me conhece, eu conheci a constelação em 2006, gente. 2006. E aí você imagina, né? Uma pessoa em 2006 já estava catando constelação familiar. Você imagina que eu tinha pouco problema, né, gente? Eu tinha pouco problema. Então, foi através de dificuldades familiares que eu conheci, tá? Eu possuo mais de 8 formações em terapia, em constelação familiar e empresarial, no Brasil e no exterior. Eu já participei também, eu sei que algumas pessoas adorariam ter passado por isso, mas em 2017, em outubro, eu participei da última imersão que o Bert Hellinger fez, que foi em Bad Reichenhall, na Alemanha, e tive a oportunidade, inclusive, de ser constelada por ele. E nessa constelação, ele chamou algumas pessoas, eu não sei se foi Deus, mas eu fui uma dessas 6 pessoas. E um dos momentos em que essa constelação acabou, nela ele compartilhou os conhecimentos dele. Quando ela acabou, ele disse, vai, leve isso com vocês. E desde então, eu tenho dado formações dentro de constelação familiar. E nós fomos buscar algo mais. Tá? Algumas pessoas realmente não me conhecem, nunca me viram. Isso por quê? Porque nós buscamos trazer isso de uma outra forma para vocês e nós conseguimos. Então, nós, por muito tempo, quando começou a constelação familiar, lá, antes da pandemia, quando o pessoal começou a dar aula online, existiam três formações que davam online, e uma delas era a minha. E naquela época foi muito bom, foi uma época muito boa. Depois a gente ficou no presencial, e aí eu parei de dar formações por um tempo para trabalhar junto com a nossa equipe para conseguir um registro oficial, um programa oficial, para que a constelação pudesse chegar. Então, eu quero trazer isso para vocês, porque é importante vocês saberem o que me trouxe até aqui. Porque o que trouxe vocês até aqui, a gente sabe. E vamos falar dessa dor aí, né? Vamos falar dessa dor. É, essa dor que o terapeuta tem da constelação, ser esse lugar, né, que muitas vezes as pessoas não conhecem e criticam, essa dor que o terapeuta tem de às vezes estar invisível, se sentir invisível. Então, aqui nesse workshop, você vai entender os 3 pontos essenciais, tá? Que transformam os terapeutas, que fazem com que eles possam viver do seu propósito e trazer terapeutas comuns para o lugar de profissionais de sucesso. Nós vamos falar também das dores ocultas dos terapeutas e as desordens. Quais são as desordens aí, né? Nossa colega lembrou que impedem o nosso crescimento. Então, o dia de hoje é para abrir caminho para uma carreira, abrir o caminho para sua prosperidade, abrir o caminho para sua vivência, para você se tornar um profissional próspero e respeitado. A constelação ela precisa de respeito. Nós merecemos esse respeito porque nós sabemos o quanto que isso transforma a nossa vida. Bom, então, como eu falei, eu sou Fátima Aguiar da Silva, filha de Jurema Aguiar e de Hamilton José da Silva. E venho trilhando caminhos com as constelações familiares ao longo de muito tempo e compartilhando com muita gente esse caminho. Então, podemos começar? Vamos lá? E aí, me conta, qual é o maior desejo do seu coração como terapeuta? Eu vou pedir para você respirar, colocar os seus pés no chão e sentir no seu coração. Qual é o seu maior desejo como terapeuta? Seja honesto com você. Você não precisa ser honesto comigo. Seja com você. O maior desejo, ele muitas vezes é permitir que as pessoas as quais ele encontra possam experienciar a cura e a transformação que o próprio terapeuta conquistou, conheceu e aprendeu ao longo da sua jornada.
ao longo do seu caminho. Então, quando nós buscamos, procuramos, investimos, nós queremos e desejamos dar ao outro aquilo que recebemos. E isso é um dos princípios fundamentais de constelação familiar. Quem está aqui, ó, quem está chegando agora, eu vou explicar rapidinho. Tem três ordens, tá? Essas ordens, elas estão pautadas naquilo que o Bert chamou de as ordens do amor, mas elas têm um campo de força por trás, tá? Eu chamo campo de força. Ela vai sempre dizer que o problema das pessoas é que elas querem botar os valores entre elas, tá? Não que isso seja errado, não é isso. Isso funciona muito bem dentro do sistema jurídico, dentro do sistema legal, ou deveria funcionar. Mas quando nós olhamos as nossas relações familiares, muitas vezes nós vamos colocar barreiras. E aí essas barreiras elas vão ser reorganizadas quando a gente olhar as três ordens do amor. A primeira delas, o pertencimento, e a segunda delas, a ordem e hierarquia, e o terceiro, dar e receber. E o que move o terapeuta a levar o conhecimento dele é dar aquilo que ele recebeu, pela troca equilibrada. Então, ele recebeu através da profissão de outras pessoas. E é através dessa profissão, é através dessa conquista que ele tem, desse conhecimento, que ele também vai viver desse propósito. Ele vai viver de transformar vidas. Mas você deve estar se perguntando: por que eu, que tantas vezes quis mostrar o meu trabalho, muitas vezes não sou visto? Muitas vezes estou aqui, né? Sou visto, sou indicado, mas eu fico entre altos e baixos. E aí você pode se questionar várias vezes: será que eu sou talentosa? O cliente não vai só a você se você tem ou não um talento, não é só isso. O seu campo está aberto para ele? Você está aberta? Você está pronta para receber esse cliente? E aí eu quero que você entre em contato com o seu coração. De tudo que você viu, ou de tudo que você quer. Você está pronta para ser um ativo de mudança no planeta, no mundo? E ainda que você já trabalhe com isso, você está pronta e tem coragem de olhar para a constelação familiar com o respeito que ela merece? Muitos terapeutas estão invisíveis porque eles sentem que nasceu para ajudar, eles sentem que nasceu para ajudar, mas também sofrem com falta de respaldo. E você quer ver o respaldo que a gente tem? Qual que a gente tem? Normalmente é briga. Você entra no YouTube, o vídeo que mais tem comentário de constelação é uma pessoa que não conhece, que falou o nome de Virginia Satir errado, e ela diz que a constelação é perigosa porque ela não conhece, e a culpa é nossa. A culpa é nossa, por quê? Porque nós não fizemos o caminho onde a constelação tem respaldo. Então, muitos consteladores falam assim: o que você faz? Constelação familiar. O que você faz? Constelação familiar. O que é isso? Aí você não sabe nem explicar. Tem constelador que treinou explicar o que é a constelação, porque quando alguém pergunta, tem dificuldade de explicar. Por quê? Porque fica com vergonha. É verdade. E se você não é esse, parabéns. Parabéns. É sua missão fazer com que isso se torne diferente. Agora, vamos olhar para esse lugar onde a constelação familiar ela existe. Ela é real, ela transforma vidas. E aí eu tenho que te perguntar, o que falta para você na sua vida, além de respaldo, coragem de abrir a tua boca? Então, quem é constelador familiar, eu quero que fale assim: eu sou consteladora familiar. Eu quero que fale aqui
E verifica se teu corpo concorda com isso. Minha tela? O que que tem minha tela? Tá boa aqui, gente? Não tá vendo, não? Vocês estão me vendo? Estão me vendo? Vocês não... Ah, eu não estou compartilhando a tela? Então, eu vou compartilhar aqui. Peraí. Vamos compartilhar. É que... Vamos lá. Não está aparecendo nossos slides? A equipe está aqui. Ok, vamos lá. Então, ó, tem medo de se expor, se cala por falta de comprovação científica. Tem uns que estão num lugar, e eu entendo esse lugar, porque eu passei por esse lugar, onde acha que não pode vender terapia, tem que dar. Gente, se o médico, se o advogado, se todos os profissionais resolvessem dar a sua profissão, será que nós teríamos uma troca justa? Peter Spelter, né, que foi um dos prepulsores da constelação no Brasil, ele dizia que o dinheiro é uma forma de medir o trabalho. Então, você consegue contar o quanto que você trabalhou. Se você está trabalhando e não está recebendo, você não está conseguindo medir. Para quem conhece constelação familiar, nós temos o grande Bert Hellinger. Ele dizia que Peter Spelter, né, falecido também, era uma pessoa que a gente não precisava nem viajar para ver o Bert, porque tinha o Peter aqui. E eu estudei com o Peter 8 anos até ele falecer. Se não estaria estudando até hoje, porque eu adorava. Um alemão brabo, viu? Brabo. Então vamos lá. Você hoje tem medo de se expor, não parou para explicar o que é constelação familiar, você treinou se você conseguiu, né? Porque muitos não sabem, se sentem travados, mesmo sendo bom no que faz, parece que tem um medo, uma insegurança, e isso tem a ver com o fato da constelação ser diferente. E aí eu quero trazer também as armadilhas sistêmicas do sucesso dos terapeutas. Nós temos algumas armadilhas e você que já conhece, você que não está conhecendo, começa a entender um pouco do que se trata, tá? Existe um equilíbrio entre o dar e receber. Então, muitas pessoas fazem inversão e querem dar demais. Por quê? Porque elas curaram muitas coisas. Então, elas acabam invertendo, não tendo coragem de cobrar. Tem gente que vai, faz para um, faz para outro, e depois as pessoas ficam com raiva, vão embora, pegam o que você tem e não pagam. E o que acontece depois? Você tem excesso de doação. Por quê? Porque você não aprendeu a medir o equilíbrio entre o dar e receber. Existe uma desordem também, que é uma desordem de ordem profissional. Você não sabe o seu lugar. E por que que você não sabe o seu lugar? Porque quando você está no lugar de terapeuta, se você não estiver muito no centro, né? Centrado, no centro sentimos leveza, você não vai ocupar o seu lugar. Tem muitos terapeutas que não ocupam o lugar. O pessoal pergunta assim: o que que você faz? Sou consteladora. Ah, quanto é com você? Ah, depois eu te dou. Teve uma aluna minha que a gente olhou o lugar dela ali diretamente e eu lembro, não vou falar o nome, quase veio aqui o nome dela. É uma querida. E ela falou assim: olha, tinha uma médica aqui na minha cidade que pediu o meu cartão e eu demorei, porque eu falei: não, tem que fazer meu cartão primeiro. Só precisava, gente, só precisava do quê? Do telefone, contato dela, do WhatsApp dela. Mas ela quis fazer uma logo, aí depois enrolou 3 meses para fazer um cartão. Quando ela veio, falei, mas por que que você não dá o telefone? Aí ela tem que ter isso tudo antes. Não, não tem que ter. Dá o telefone, depois você faz o cartão. E aí ela tomou coragem, foi uma maravilhosidade na vida dela. Por quê? Porque ela ocupou o lugar de terapeuta. E às vezes tem pessoas que querem fazer transição de carreira, então tem que começar a ocupar esse lugar. Você consegue ocupar o seu lugar? E a gente vai falar disso mais para frente, que tem gente que não consegue nem ocupar o lugar de filha, que dirá de terapeuta, mas tem terapeuta que é assim e a gente vai olhar para isso hoje, tá? Não se apegue às suas fidelidades invisíveis, tá? Muitas pessoas têm medo de tomar o próprio lugar, não podem tomar o lugar porque não podiam tomar o lugar na família, não podia.
tomar o lugar de filha. Se tomasse o lugar de filha, era jogada para o lugar de mãe dos irmãos. Isso tudo a gente vai olhar aqui hoje. Então, gente, a gente precisa identificar as armadilhas que impedem o seu sucesso. E agora eu vou fazer uma pergunta para você raciocinar aí. Raciocinar não, emocionar. Não vamos raciocinar, vamos emocionar, vamos usar nossas emoções. O que acontece se você for a pessoa mais próspera da sua família? Por um mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Quem é que pensou assim, eu não preciso ser a mais próspera? A gente não está competindo com ninguém. Eu estou só medindo a sua fidelidade. O que que acontece se você, a partir de amanhã, se colocar numa boa posição de mercado, daqui a um tempo está ganhando muito bem como terapeuta, melhor do que você está. Tem gente que ganha de 10 a 100% mais quando é, faz a nossa pós. Então, assim, eu quero que você pense. O que acontece com você se você tiver dinheiro no bolso? Eu vou falar para vocês uma questão que eu tinha. Olha, lembra que eu falei que eu fazia muita formação? Eu tinha uma questão que os meus irmãos, eu morava num lugar bem humilde no Rio de Janeiro, chamado Irajá, perto de uma favela, tá? Tem uma história que eu tinha esquecido, que uma vez eu peguei colchão do lixo para dormir, e hoje eu estou aqui, durmo numa cama maravilhosa, né? Graças a esse trabalho, graças a esse caminho, que você também está trilhando ou vai trilhar de alguma forma. Então, a gente precisa, às vezes, tem culpa de prosperar. E aí eu prosperei. E nisso que eu prosperei, o que que aconteceu? Eu comecei. Gente, a minha mãe me mandou embora de casa quando eu tinha 12 anos. Eu fui morar na casa de outra família, fazia faxina lá, e ela ficou só com os meninos, ficou com os meus irmãos. Ela me botou para outro lugar. Depois ela mandou meus irmãos para a mãe, mas eu conto isso depois na formação, na pós para vocês. Tá? Na pós a gente bate esse papo mais profundo para vocês entenderem um pouco. E quando eu prosperei e a minha família ficou toda lá, eu comecei a buscar essas pessoas. Eu comecei a querer empregar minha tia, eu comecei a querer botar meu irmão para trabalhar e claro que não deu certo. Por quê? Porque eles ainda estavam leais naquele lugar. E o que começou a acontecer? Eu fui de uma forma invisível, eu senti culpa por prosperar. Então, de uma forma invisível, eu me boicotei, mas eu peguei isso a tempo, falei, não, não, peraí, isso aqui tem um lugar errado. E Bert dizia, né? O Bert Hellinger, ele falava, naquele livro dele, ele tem um livro, não sei se vocês conhecem, que é Meu Trabalho, Minha Vida, My Arbeit. Não sei quem consegue ver aqui. Ele fala que aos 92 anos ele ainda estava brigando com o irmão dele, porque o irmão dele era o preferido da mãe dele, mas o pai e a mãe já tinham falecido. Então, nós também temos as nossas armadilhas, mas precisamos olhar e reconhecê-las. E como seria hoje? Eu quero que você agora, quero que você agora escolha o primeiro ponto na parede que vier. O primeiro aí, ó. Olha para a parede, assim, o primeiro ponto e olha lá, firme, forte. Aí, tá teu pai e tua mãe, um do lado do outro. Avós, bisavós. Agora, imagina você ganhando mais dinheiro do que você acredita que eles ganharam, mesmo sem conhecer. Tá tudo bem para você? O seu dinheiro tá liberado deles? Porque se não tá, a gente tem que trabalhar muito duro hoje. Se não está, a gente vai trabalhar juntos aqui hoje. Se está, quem aqui não tá? Deixa eu ver as mãozinhas aqui. Quero ver. Quem aqui sentiu? Não tá? Não, ó, tem muita gente com a câmera desligada, não tem problema, mas vamos fazer. Então vamos lá. Olha para eles e diga a eles: eu sinto muito. Algo em mim quer pertencer a vocês. Pode falar, olha olhando ali, Franciele. Vamos lá, olha para ele. Algo em mim quer ficar aí com vocês. Eu reconheço isso. Agora, olha para mim aqui e olha para eles e fala: agora, nessa aula, eu posso reconhecer isso. Finalmente.
e diga a eles: vocês não têm culpa da minha lealdade. Mas agora eu libero meu dinheiro de vocês. Eu libero meu dinheiro de vocês. E aí, vamos lá, né? E libero o dinheiro de vocês de mim. Até aquele dinheiro lá que a mamãe ficou de dar quando você tinha 5 anos e nunca deu. Libera isso, ó. Pode ficar. Entendeu? Aquele tio que falou que ia te dar um presente, né? Deixa para ele. Ele não te deu, deixa lá. Ex-marido ficou com tudo, deixa lá, deixa o dinheiro da pessoa lá, criatura. Você precisa deixar o dinheiro da pessoa para você ter liberdade pro seu. Não sei o que aconteceu na história, mas é muita história que eu já vi, então eu vou trazer tudo que eu puder, tá? Então vamos lá. Tá chovendo aqui, ó, vamos liberar tudo. Então agora nós vamos fazer uma outra dinâmica, que é o código invisível do sucesso. A primeira coisa é: descubra onde você se encontra dentro do seu sistema familiar e profissional, tá? Vamos fechar os olhos e imagina o seu lugar embaixo do seu pé. Seu lugar familiar e profissional embaixo do seu pé, como se fosse um círculo dourado embaixo de você. E aí eu quero que você perceba o dinheiro, o reconhecimento chegando. Essa bolinha sai do seu pé? Você parece que ela sai do seu pé? Eu quero que você analise se você permanece leal àquilo que te impede de crescer. Então vamos de novo. Fica no seu lugar, embaixo do seu pé, o seu lugar na sua vida, na sua profissão, na sua vida pessoal, dourado. Dourado é para a gente ter uma imagem mental, tá? E verifica quem são as pessoas que, quando se aproximam, esse lugar fica instável. Vamos lá. Pai, se aproximou. Você consegue ficar no seu lugar? Mãe, se aproximou. Você consegue ficar no seu lugar? Ih! Irmãos, esse para mim era o pior. Você consegue ficar no seu lugar? Às vezes, muitas pessoas aqui se sentiram diminuídas. Quem aqui se sentiu diminuído? Como se abaixasse, precisasse ficar mais baixinho. Se isso, Eu, que bom, Renata, que bom que você percebeu. Muito pequena, esse é o Iris, seu lugar. Parabéns. Sabe o que acontece? Às vezes, quando essas pessoas chegam, a gente quer crescer. Ó, quando os irmãos chegaram, Jaqueline, passei pela mesma coisa. A gente está chovendo horrores, a gente vai assim mesmo. Que a gente vai chegar lá. Ficou grande, Jaqueline, então tem que crescer porque estão, ó, te massacrando. Olha, esse é o seu lugar. Eu quero trazer uma consciência que muita gente que estuda constelação faz uma reverência. Às vezes a reverência é só diminuir de lugar, tá, gente? Não é a gente ficar só reverenciando. Às vezes é uma forma da gente diminuir, da gente voltar para o nosso lugar. Não necessariamente honrar. Isso é visto muito de forma muito errada às vezes, tá? Então, os filhos se curvarem diante dos pais, é eles ficarem pequenos. Não é tudo que você diz, eu digo amém. Não é bem assim, né? Mas isso é assunto para lá para dentro, né? E agora vamos começar com as nossas frases sistêmicas super poderosas que eu liberei para vocês aqui. Inclusive, a gente tem um livro, e aí vocês vão poder usar. Eu quero que vocês agora, dentro dessa história, desse círculo amarelo, a gente tem a nossa vida por conta da nossa mãe. Então, vamos botar essa mãe aí na frente? Lá, só que a gente está dentro do círculo amarelo, tá?
E aí eu quero que você coloque a sua mãe na sua frente. É a sua mãe que te deu a vida. Não é a sua mãe que brigou com você. A gente fala que tem duas mães. A mãe que deu a vida e a mãe que a gente briga, que a gente discute. Às vezes, ela normalmente é a mesma pessoa, tá? Normalmente é a mesma pessoa. Mas a gente vai olhar para a mulher que foi capaz de gerar você dentro do ventre dela. A mulher que foi capaz de gerar você dentro do ventre dela, com todas as dificuldades e defeitos. Você nasceu lá de dentro. Então, olha para essa mulher e diga a ela, querida mamãe. Pode falar em voz alta é melhor. Eu tomo tudo e me permito prosperar. Eu tomo tudo e me permito prosperar. Isso. Agora, olha para essa mãe e olha aqui para mim, né? Que estou aqui dando essa aula para vocês, nesse workshop maravilhoso. Eu quero que você fale para mim, verifica como é para você. Eu reconheço o meu lugar como terapeuta e honro quem veio antes. Para quem já é terapeuta, tá? Para quem não é, eu reconheço o meu lugar como estudante, eu reconheço o meu lugar como uma pessoa que quer transformar vidas. Consegue olhando para mim? Você consegue reconhecer a si mesma como uma ferramenta? Ui, tomei um susto aqui, ó. Como alguém poderoso? Perfeito e bom. E agora, vamos levantar nossas mãos assim, ó. Não importa o seu trabalho hoje, tá? E aí, verifica se você pode receber pelo seu trabalho. Imagina o dinheiro pelo seu trabalho chegando a você com amor e responsabilidade. Bota o dinheiro assim na sua mão, pelo seu trabalho, não importa qual você faz. Porque os terapeutas, eles fazem também, mas tem gente aqui que não é ainda. E tem gente que usa esse dinheiro para estar aqui. Eu vejo você. Então, verifica como é receber o dinheiro pelo seu trabalho com amor e responsabilidade, gente. Olha como é bom. Olha como isso dá força para a gente seguir adiante, para a gente ir mais longe, para a gente poder transformar mais vidas e com respaldo e com alegria. Olha como é bom receber pelo nosso trabalho. Receber com amor, com responsabilidade, com dignidade. Nós somos dignos. Nós somos dignos de receber pelo nosso trabalho. Nós merecemos. E nós merecemos o respaldo que a constelação está ganhando, sim. E é por isso que hoje a gente vai abrir para vocês uma oportunidade para vocês. Ó, me convenceram, o pessoal me convenceu aqui, ó, o Guilherme. Fala com ele, que o Guilherme trouxe um valor que eu falei, Guilherme, que é isso, Guilherme? Assim aí foi, ó. É com ele aí. Então, nós vamos falar um pouquinho da pós e em breve nós vamos falar de todos os pilares, dos 3 pilares para você conquistar ali a sua visibilidade como terapeuta, tá? Então, a gente vai falar aqui, ó, como que funciona a pós, né? A gente vai falar para você, para quem quer, né? Porque vocês sabem que a gente está aqui e a gente quer, sabe, que a gente fala, a gente fala muito que é para terapeutas, psicólogos, médicos, advogados, pedagogos, administradores, mas as pessoas que estão transitando de carreira também querem. E aí eu quero tirar algumas dúvidas aqui. Sim, gente, ela é reconhecida pelo MEC, tem registro. Ela é certificada pela Universidade Anhanguera, que é a maior universidade da América Latina, e é 100% online, tá? EAD. Hoje ela é 100% EAD. E ela não é só mais um curso livre.
Tem muita gente que não sabe a diferença, mas se você fez o curso de formação, eu dei formação. Eu ainda dou formação eventualmente, mas é um curso livre e não tem respaldo. E aí isso não ajuda a gente a colocar a constelação no lugar de respeito, tá? Ela tem 2 encontros ao vivo por mês, ficam gravados, é ao vivo, mas ficam gravados. Vou ter aqui, ó, gravado. E agora consegui, fiz uma área de membros e a partir de maio, o que que é uma área de membros? A gente tem uma área de membros que é a AVA, que é da Anguera. Mas a gente ia subindo as aulas ao vivo por módulo. E aí eles não conseguiam juntar tudo. Então eu fui lá, aí consegui juntar todas para você. E a formação em constelação vai ficar lá também. Isso não impede você de ir lá e fazer tudo dentro da Anguera, hein? Se não fizer lá o percentual, você não vai ganhar certificado. O MEC não vai dar a chancela dele, não vai carimbar teu certificado. Então você tem que fazer, tá? Mas para facilitar aquele povo apaixonado, né? Que gosta de entrar toda hora, que, né? Aí a gente fez isso aqui, ó. O pessoal me convenceu, tá quase pronto. Quase pronto. E aí, lá para maio, vocês já vão poder entrar lá e fuxicar e olhar as aulas, inclusive as aulas anteriores ao vivo, e que estão gravadas lá, tá? E aí, o que que a gente vai fazer lá? Quais são as disciplinas? Introdução à constelação sistêmica familiar. E aí, a gente vai bater aquele papo inicial. Constelação familiar e pensamento crítico, gente. Como é que a gente começa a pensar criticamente sobre a constelação, sobre os casos, sobre aquilo que as pessoas trazem para a gente? Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente faz isso? A gente também tem uma área exclusiva ali sobre a teoria dos sistemas. Essa eu adoro. Adoro. Sabe por que que eu gosto dessa? Porque assim, você já parou para perceber que, olha que legal, né? Você tem o seu sistema familiar. Aí é muito simples quando você é pequeno, né? E aí daqui a pouco tem o sistema do vizinho, o sistema da escola. E aí ali a gente entende de acoplamento de sistema. Então, quem você era na família não pode ser na casa do vizinho, não pode ser na escola, e você tem que ir acoplando informações. E aí você vai criando, às vezes, emaranhados e traumas. Com a aula de constelação familiar e a teoria dos sistemas familiares, isso faz um boom na nossa cabeça, parece que abre assim, ó, o olho. E você, nossa, claro, aí você começa a ver seus próprios traumas. Você fala assim, é claro que ali, quando eu entrei na escola, aconteceu isso. É claro quando aquela professora falou isso, aconteceu aquilo. Psicogenealogia e transgeracionalidade, a gente tem genograma, você vai poder fazer o genograma completo, genossociograma, e aí você tem umas ferramentas que você pode usar para fazer a pesquisa da família, que muitas vezes em constelação a gente não dá, né? Fazer a pesquisa da árvore genealógica. E aí você sabe o que é genossociograma? Sabe o que é? Vou dar uma palhinha assim. Basicamente é como se fosse uma árvore genealógica, mas você vai olhar ela naquela linha. Então, por exemplo, você vai olhar a árvore genealógica da sua família só na questão da profissão. Aí tu vai lá, né? Minha mãe era isso, meu pai era aquilo, minha avó era aquilo, agora faz todo sentido, eu estou na terapia. Caiu como uma luva. Ou então, a pessoa gordinho, né? Eu trabalhei com muita gente agora que fez emagrecimento sistêmico. E aí o pessoal começa, minha mãe não era, meu pai não era, mas aí a tia da família do pai, que era excluída, era. Aí a pessoa, nossa, faz todo sentido, tô olhando para ela, deixei ela em paz, fiquei magra. É sim. Então a gente vê isso nessa aula, tá? A gente também tem a constelação familiar e dinâmicas familiares, que nada mais é do que toda a nossa formação para você, e essa daí vai estar lá naquela área de membros para você olhar o que você quiser, baixar o que você quiser, entrar de onde você quiser, né? Pra você poder ter acesso, e a gente vai dar acesso para vocês de 2 anos, então fiquem à vontade para estudar. E pedagogia sistêmica com a nossa professora, professora Maria Meire. Ela é de Brasília, ela já coordenou várias escolas, ela tem ONG, é uma coisa maravilhosa o trabalho dela, e ela vai trazer pedagogia sistêmica, por quê? Porque quando a gente entende isso, a gente pode trabalhar mais fácil com crianças, mesmo que a gente não trabalhe em escolas. Então, a gente procurou ali atender tudo isso. E tudo isso a gente vai falar dentro da área da constelação, como é que o pessoal do direito olha, como é que o pessoal da empresa olha. Então, tudo isso vai estar disponível para vocês. Além de competências e habilidades do terapeuta integrativo e complementar, para você olhar ali, né? Empreendedorismo, para você colocar a tua roldana aí, né? Para andar.
colocar sua profissão terapeuta, que a gente sabe que terapeuta tem, tem que mostrar o próprio trabalho. É diferente de você entrar numa empresa. O terapeuta ele tem que descobrir como que empreende, ele tem que descobrir como que ele está aqui, ele tem que descobrir como é que ele vai buscar o cliente, ele tem que descobrir como é que ele vai falar, né? Tá? E a sua marca pessoal, o seu ativo. Lembrando que são 9 disciplinas, ela é 100% EAD. E aí a gente vai fazer cada matéria lá, tá, gente? Ela é liberada a cada 41 dias, tá? Ela é liberada até 41 dias. Nós temos artigos científicos, a plataforma que a gente usa, a gente vai, ó, fica aí atento. A gente vai usar duas plataformas, tá bom? As duas plataformas. A primeira é da Anguera, que essa já vinha, e a outra os alunos me pediram. Os alunos falaram assim, Fátima, coloca aí pra gente, né? Coloca aí pra gente a, as aulas em algum lugar que a gente possa ver, porque a Anguera vai liberando a cada 40 dias, então a do mês que vem a gente só vê quando estiver lá, ou ao vivo. Aí eu, tá bom. Aí conversei com a Anguera falou que não tinha como. Falei, a gente vai dar um jeito. E aí a gente deu. Ó, para quem vai a show, quem gosta, ainda tem os benefícios maravilhosos, né? Além do diploma, carteirinha de aluno, tô com inveja, hein, para poder ir a show, pagar meia, com todos os benefícios estudantis. E aí o pessoal me perguntou, né? Né, Guilherme? Guilherme tá aqui, né? Quanto que era isso, né? Quanto que era isso? Então, essa pós-graduação, ela oficialmente, ela custa R$ 250 na taxa de matrícula e 24 de 207. Mas o Guilherme me convenceu. E ele falou, seu propósito. E aí, quando ele falou que era meu propósito, ele tinha toda a razão. Muito obrigada, Guilherme. Então, quem está assistindo aqui hoje, a taxa de matrícula acabou. Não tem. E a gente vai fazer em 24 de 167, tá? Ou 12 de 350. Então, se você quiser terminar de pagar logo, faz em 12 de 350. Se você quiser ficar pagando 24 meses, não tem problema, faz 24 de 167. Essa aí, ó, de 12 de 350, tem gente que tá aqui que não sabia, não. Essa é nova. Essa é nova. Tá? Então, agora eu estou liberando para vocês aqui uma condição exclusiva para todo mundo que está aqui. E você vai receber também no seu WhatsApp essa mensagem, tá? Qualquer coisa você fala com o time. E, gente, a Cibele está aqui, ela vai passar o link para vocês. E lembra, no link está escrito VOMP, que é a empresa do grupo Cogna da Ianguera, tá? Enquanto eu vou pegar uma água aqui, e aí eu sei que algumas pessoas já estão prontas para se inscrever, então se inscreve. Eu vou pegar uma água aqui rapidinho, porque, gente, eu tô seca aqui, ó. Chega, tá faltando ar. Eu vou pegar uma aguinha e já volto para a gente continuar. E a gente, ó, vai para os 3 pilares do sucesso de terapeuta, tá? Mas por enquanto eu vou deixar aqui, ó, no nosso QR Code, tá? Para vocês entrarem. E em breve, ó, os 3 pilares do sucesso do terapeuta. Então, deixa eu pegar minha aguinha aqui e já volto.
Ai, meu Deus, ó, que aguinha boa. Boa. Hum. Quero dar as boas-vindas às pessoas que entraram. Já estou sabendo que teve gente que andou. Depois, Sibeli, manda aí pra gente o nome das pessoas que já fazem parte, tá? Opa! Vocês vão receber aí o suporte pós-graduação. Que bom, que bom! Estamos prontos para olhar os pilares? Como é que a gente está? Estamos felizes? Estamos prontos para deixar para trás velhas questões familiares? Podemos trazer isso assim? Quero dar as boas-vindas às pessoas que já chegaram, já tem gente que já se inscreveu aqui, ó. Um prazer. Sejam bem-vindos. Nosso próximo encontro ao vivo é quarta-feira, tá? Às 19 horas. A gente tem aulas. Ah, isso é muito bom. A gente tem uma aula terça-feira, 7 da manhã, para quem, entendeu? Às vezes não pode, então tem 7 da manhã e fica gravado. E outro quarta às 19 horas, ou seja, de manhã e de noite. Não conseguiu ver? Fica gravado e já já numa área de membros que tá uma delicinha, tá linda. Eu tô ali, ó, com o maior carinho levando as aulas, agora a gente está levando as aulas, então você vai poder ver desde o início. E olha, você vai aproveitar muito, muito, porque cada dia ela melhora. Então, ó, vamos continuar aqui com os pilares do sucesso. Se alguém tiver dúvida, o Guilherme está aqui, a Sibeli está aqui. Alguém tem perguntas? Eu vou abrir para perguntas. Quem tem perguntas aqui? Alguém? Para a gente continuar. Pode ser da pós e pode ser também do tanto da pós, eu vou ver aqui as perguntas que o povo traz. Então, vamos ver aqui o chat. O que que tem aqui? Vamos ver, né? Quem tem perguntas? Ó, delícia! Vou responder as perguntas aqui. Ah, o tempo mínimo para concluir as 360 horas do curso é 1 hora. O mínimo 1 ano, mas você tem acesso por 2. Mas olha só, gente, vamos alinhar isso aqui. Você tem 2 anos de acesso, mais 1 ano para fazer. O outro é para você olhar, ler, aprender, porque a gente quer que você aprenda. Mas você tem que fazer em 1 ano, tá? Você tem que fazer em 1 ano, tá? Ó, 6 meses para quem se formar antes, mas é válido por 2 anos. Peraí, essa é uma outra pergunta aqui. Não está conseguindo ler o QR Code? Nosso amigo Guilherme está mandando. Ah, Jaqueline, tudo bem? Como você está? Ó, o acesso é imediato para quem quiser, é gravado, mas a próxima aula vai ser na próxima quarta-feira às 19 horas. Se você não puder, não tem problema, a gente grava isso e você já vai poder acessar isso em breve. Então vamos, Beatriz, vamos, ok? Vamos continuar aqui com os 3 pilares do sucesso. Aliás, gente, peraí, antes dos pilares, o que eu falei, né? Que eu ia receber vocês de braços abertos. E eu não abri meus braços, agora eu tô abrindo para você que está aqui, para você que está chegando, né? Abrindo a Lígia, a nossa amiga aqui, que estava aqui com a gente, tá aqui com a gente a Fran, Fabiane, Ellen, Gisele, Gonçalves, Ellen, ó, iPhone, o iPhone tá em todas. Josinete, Iris, Janísia, Júlia, Kelly, Luana, Luana Martins, Lígia Goya, olha, Rê abriu aí, bem-vinda, opa aí, Renata, Rosana, Tati, usuário do Zoom, Viviane, Vanessa. Então, vamos continuar agora com os pilares dos terapeutas. Eu adoro, gosto muito. Os 3 pilares do sucesso que você precisa levar para a sua vida, tá? Nós precisamos ter consciência sistêmica. O que é a consciência sistêmica? Tá? E aqui a gente colocou comprovada, né? Isso aqui tem 2 questões que a gente precisa entender.
Nós precisamos ter consciência sistêmica. O que é consciência sistêmica? É desenvolver a habilidade de perceber o nosso sistema. A gente faz isso dentro da pós. A gente tem uma ordem que eu ensino os alunos para eles começarem a desenvolver a percepção do campo, né? Onde está o que está, né? O que está atrapalhando. E é muito legal porque os alunos viram assim, agora eu percebi quando vinha a fúria. Teve uma aluna que falou assim, eu percebi quando vinha a fúria. Ela ficava nervosa e ela percebeu qual lado que vinha, vinha do lado esquerdo. Ela percebeu como começavam as emoções dela mais forte. Ou seja, ela passou a ter consciência sistêmica. Mas essa consciência sistêmica, a gente precisa validar, a gente precisa comprovar. Primeiro, a gente comprova como? Estudando a teoria dos sistemas, tá? A gente também, a teoria dos sistemas, a teoria da ressonância mórfica, que a gente fala lá dentro, não sei se vocês já ouviram. Ressonância mórfica, eu vou resumir para vocês. Vocês já viram que quem tem cachorrinho, o cachorrinho sabe quando está chegando? Você não precisa nem estar, mas ele sabe. Às vezes você já esteve em casa com um cachorrinho e aí uma pessoa entrou lá no prédio. Olha, eu lembro que eu trabalhava numa gravadora, uma gravadora, a maior gravadora do país. E aí, certa vez, eu estava passando na recepção e eu, dentro de mim, algo falou assim, e Alexandre, que era meu chefe, Alexandre chegou. Aí a recepcionista, não, não chegou não. Chegou. Aí eu fui pegar uma água e eu não tinha falado com ele. Aí ela me ligou, como é que você sabia? Eu falei, eu não sei, eu trabalho aqui que eu acho que eu já sei qual nome está no prédio. E aí ela, como é que você fez isso? Eu expliquei como é que eu desenvolvi isso. E aí dali eu comecei depois a ensinar isso, né, dentro da formação. Então a gente precisa testar e aprovar. Mas isso é possível através da ressonância mórfica. Então, quando nós entendemos esse movimento oculto, a gente consegue compreender o que está acontecendo com a gente, tá? E esses movimentos, eles vêm no campo, como se fosse vento. Quer ver? Então vamos lá? Vou mostrar. Posso mostrar? Então, não importa o que aconteceu. Passou pela porta agora. Escolhe uma porta de entrada, se tem várias. Passou a tua mãe. Onde no teu corpo parece que vem um vento assim, de dentro, de dentro. Perna direita, braço, ficou incomodado porque você não tem coisa bem resolvida, saudade. Agora sua mãe vai sair da sala. Olha como, ó, viu que eu fiquei até, né? Oh, podia ficar, né? Já resolveu, podia ficar. Então, esses movimentos ocultos acontecem o tempo todo. Então, o terapeuta de sucesso, ele precisa desenvolver consciência sistêmica de saber quando ele muda, quando que ele muda com algo que acontece ao redor. Essa é a primeira consciência, porque aí ele vai poder compreender quando o outro muda. A segunda é que muitos não têm. E agora a gente precisa bater um papo sério aqui. Muitos não têm postura profissional. O que é uma postura profissional? Não cobra, não ocupa o seu lugar com ética. Você acha que não cobrar é ético? É correto? Caridade é uma coisa, trabalho é outra. Então, se você quer fazer caridade, você pode. Mas você vai fazer caridade para aquelas pessoas que querem caridade. Mas muitos não têm postura profissional. Eu vejo muito constelador, às vezes, que pega uns bonequinhos, parece uma criança brincando. Não é boneco. Peter Spelter dizia: Isso aqui não é boneco, isso é representante, isso aqui representa o pai e a mãe, não é boneco, não é brinquedo. Então, muitas pessoas carecem de postura profissional. Você acha o quê? Quando você ia chegar lá pro Bert, você ia falar uma gracinha, o que que ele ia fazer? Ia mandar você voltar. E aí é por isso que quando vinham os alemães para cá, muitos terapeutas ficavam, ai, para que tanta rigidez? Porque eles são profissionais.
Então, eu vejo muito constelador fazendo brincadeirinha. É claro, se a gente está numa aula que é um clube terapêutico, que a gente brinca, mas não pode brincar com a vida do cliente, não pode brincar com o que aconteceu com a família de outras pessoas. Então, a gente tem que ter uma postura muito séria sobre isso e aprender o nosso lugar. E aprender no nosso lugar, às vezes a gente vai errar, mas precisamos ter consciência aí, ó, consciência sistêmica. Então, eu pergunto a você, esse caminho, ele é um caminho sério, ele é um caminho profissional. Ele não é brincar de constelação. Então, precisamos consciência sistêmica, postura profissional, ferramentas avançadas. Todos os dias algo novo chega. Então, quando a pessoa começa, eu converso com meus alunos que quando você desenvolve a tua habilidade de entender a constelação familiar, o seu corpo, a sua observação e o seu conhecimento é a ferramenta mais avançada que você tem. Porque quando entra um cliente e você percebe o campo dele, você está desenvolvendo a sua própria tecnologia, a sua própria capacidade de perceber o que está acontecendo ali. Então, nós precisamos treinar, conhecer, praticar. Então, para você ser um terapeuta de sucesso, e aí eu posso expandir isso mais, ó, consciência sistêmica. Além da sua consciência, tem que ter consciência do seu lugar no mundo, do seu lugar na sua cidade, a postura profissional, atender as pessoas como um profissional, cobrar como um profissional, parecer profissional. Não dá para eu atender uma pessoa com um cropped e uma mini saia, né? Se eu estou na praia e alguém quer ser atendido, é uma postura profissional falar para essa pessoa, olha, apareça no meu consultório dia tal, ou online, não é? Eu tenho que dar lugar à minha profissão e eu tenho que respeitar essa profissão. E as ferramentas avançadas que nós temos com constelação familiar, quais são? Árvore genealógica, genossociograma, que mais? Genograma, tem a teoria das linhas, as falas sistêmicas. Precisamos aprofundar. Tem frase sistêmica que tem que tomar cuidado por aí. Por exemplo, o Bert, o Bert Hellinger, ele fala o seguinte, que na constelação não existe o perdão. E aí tem fala sistêmica que está lá, eu perdoo você. E aí? Como é que a gente lida com esse tipo de conflito? A pessoa pulou a aula de constelação que falava isso. Tudo pertence? Pertence, mas o que que nós queremos levar adiante? De qualquer jeito? Ou queremos levar isso com integridade, com postura profissional, com uma consciência elevada, com as ferramentas corretas, ou a gente quer levar de qualquer jeito? Se é a nossa profissão. Você iria num médico que faz uma cirurgia de qualquer jeito ou aquele médico que leva as coisas a sério, que procura certificação? Qual você iria para tratar uma doença grave? Então, a gente tem que trazer isso para o nosso ambiente também. A gente tem que trazer isso. É nossa responsabilidade. Ninguém vai fazer isso pela gente. Os pais já fizeram. Agora é nossa vez de decidir pela responsabilidade. Tá? Então, agora eu vou trazer para vocês e vou ajudar vocês aqui a se tornar um profissional visível, tá? Então, você que está aí na sua carreira profissional, querendo postura, tenha um diferencial marcante. Ai, Fátima, todo mundo fala isso, eu não sei como é o diferencial. Vamos descobrir agora. Vamos lá? Então, vamos lá. Quem já atende, tá? Quem já atende. O que você mais resolve na vida dos seus clientes? O que mais aparece gente para você resolver? Anota aí, tá? Isso é um dos indícios de que você é bom nisso, porque se aparece muito, significa que você conhece muito desse campo. Esse é um. Qual é o outro diferencial marcante? Não é o seu batom vermelho nem a sua taça de vinho. O seu diferencial marcante é como você dá procedimento ali, dá prosseguimento no seu procedimento.
né? De atendimento. Como é que é teu pré-atendimento? Como é que é seu atendimento? Como é que é o seu pós-atendimento? Você alinha com as pessoas a expectativa? Ou você deixa correr solto? Tem terapeuta, gente, que deixa correr solto. E profissional também. Tem profissional liberal, tem advogado, tem médico que deixa correr solto. Ah, fulano lá não me pagou, mas eu fiz o trabalho. A ordem está desequilibrada. O equilíbrio, não tem equilíbrio. Então, nós precisamos ter postura profissional. Você imagina um cirurgião plástico fazendo uma cirurgia em você se você não vai pagar ele? Você imagina o comerciante do mercado da sua esquina dando comida para todo mundo se ele não vai receber? Porque existe uma troca justa. Então, o seu diferencial, ele está naquilo que você troca com os clientes. Então, se você atende mais para relacionamento, comece a pensar se você não é um terapeuta especialista em relacionamento. Se você atende mais casais, comece a pensar se você não tem um diferencial ali com os casais. Não é tomar uma taça de vinho e botar batom vermelho. Então, tenha um diferencial profissional, tá? Tenha um diferencial profissional marcante. E fale sobre isso. O seu diferencial não precisa ser diferente de uma amiga sua, mas é a forma que você faz, é a forma que você conduz. Esse é seu ouro, esse é seu diamante. Transforme vidas e queira inspirar pessoas. Gente, queiram inspirar pessoas. Você já pegou uma amiga sua e ela estava com um problemão e aí ela conversou com você, tá? Ela conversou com você e ela saiu. Poxa, que bom que eu conversei com você e ela pode resolver um problema dela? Isso já aconteceu com você? E você se sentiu como? Se sentiu bem? Agora, por que não fazer disso o teu trabalho? Por que não fazer da inspiração, do movimento, da cura e da transformação na vida das pessoas algo positivo? Eu tive uma aluna que era advogada, e aí eu não sei como é que foi muito positivo, não. Mas ela fez, né, estudou, e aí o marido dela virou para ela e falou: você vai ter que arrumar outra profissão, porque a advogada de divórcio tá ruim, tá todo mundo voltando. E aí, olha o que que ela fez. Ela começou a cobrar antes e ela botava uma cláusula: caso decidam voltar, não exime o pagamento, não há devolução. E ela explicava. E aí, muitos casais não divorciavam. Por quê? Porque ela, com conhecimento de constelação familiar, ela transformava a vida daqueles casais, ela inspirava aqueles casais a mudarem. Então, o marido dela, ele quase acertou. Ela não mudou de profissão, ela mudou a forma que ela cuidava das pessoas na profissão. Olha que lindo! Adquira conhecimentos e habilidades únicas. Dentro da nossa formação aqui da pós, a gente explica a você como é que você vai acessar um campo, como que você gradualmente você consegue transformar a sua percepção, o olhar. Você sabia que o olhar. Você já foi num workshop de constelação? Aí de repente alguém bota um negócio de uma pessoa no chão, outra ali. Isso é olhar, pé e movimento do corpo. A gente explica isso dentro da nossa pós-graduação. Não é coisa da cabeça do constelador, não. As pessoas olham, as pessoas mostram, as pessoas falam, e você é treinado para isso. Você precisa adquirir esse tipo de conhecimento e habilidade para poder lidar com as pessoas e trabalhar os seus clientes também, tá? Inspire-se com casos reais de sucesso. Gente, quem já fez constelação, quem não fez ainda, pode fazer. Tem caso melhor do que se atender alguém, tu vê que a pessoa ficou bem. Olha, eu lembro de alguns casos que eu atendi as pessoas com questão de doença, as pessoas esqueceram que ela tinha doença, simplesmente esqueceram. E aí, outro dia, eu falei assim, lembrei de você. Alguém me perguntou de uma doença, de uma dor que eu tinha, depois que eu constelei, eu até esqueci que eu tinha dor. Ela esqueceu que ela bloqueou, ela apagou aquela parte de dor crônica que a pessoa tinha. Olha que lindo. A pessoa viver em paz.
Foram 14 casos de pessoas com fibromialgia que pararam de ter fibromialgia dentro da pós-graduação. Gente, 14 casos de pessoas da formação ao longo. 14, gente. Ou seja, vai curando. Olha que lindo. E, gente, cá para nós, né? Você não nasceu para ser invisível. Opa, eita que eu fiz um negócio aqui. Não nasceu para ser invisível. Não nasceu. E se alguém te disse o contrário, essa pessoa está errada. Porque quando o terapeuta ocupa o seu lugar, o sucesso vem de encontro. Então, agora eu quero conversar com vocês sobre o que é o seu lugar de terapeuta. O que é o seu lugar no mundo? Qual é o seu lugar de ajudante das pessoas? Qual é o lugar que você é, realmente pode fazer diferença no mundo? Peter Spelter e o Bert, né? Bert e Peter, eles diziam que a constelação ela está a serviço da vida. Por quê? Porque eu posso servir a vida de milhares de pessoas. E através desse trabalho, a gente serve a humanidade, a gente serve as pessoas, a gente serve os caminhos. E é possível servir, é possível ser diferença. E a gente não vai fazer diferença porque a gente quer aparecer na Globo. A gente vai fazer diferença porque a gente quer que as pessoas tenham uma vida melhor. Também, se você aparecer na Globo, pode aparecer também, não tem problema nenhum. Mas quando eu digo que você tem que aparecer na sua vida, como a pessoa mais importante da sua vida. Quem é a pessoa mais importante da sua vida? Se você falar seu filho, a gente precisa conversar. Seu filho pode ser a segunda. A primeira é você, porque sem você, seu filho, você não pode nem ver teu filho. É difícil, né, mamães? É difícil. Mas é necessário que a gente tenha esse tipo de consciência, que trabalhar, estudar e querer ser um terapeuta que tem visibilidade significa movimento e servir. Eu preciso servir através do meu trabalho. Se eu não estou conseguindo servir através do meu trabalho, tem bloqueio. E aí, qual é o meu bloqueio? Eu tenho medo de falar que eu sou constelador? Eu tenho medo do que pode acontecer? Eu passei por uma experiência difícil e aí eu não quero mais? Então, quais são os pilares, né? Consciência sistêmica. Nós temos o pilar da consciência sistêmica. Nós temos o pilar da postura profissional. Nós temos as ferramentas avançadas. Então, hoje para você, como é que tá a sua vida? Como é que uma pessoa que tem sucesso profissional está na vida? Como você está na sua vida? Tá bem? Tá precisando melhorar sua vida profissional? Ó, a Luana falou assim: constelei há pouco tempo e descobri que meu bloqueio profissional, meu pai que me criou, porém não consegui resolver ainda. Lá a gente tem muita chance de resolver. É, eu quero que vocês comecem a pensar que resolver não é do dia para a noite, é no caminho. E muitos precisam adquirir uma nova identidade. Eu quero ser reconhecida como uma terapeuta de sucesso? Essa é a pergunta que eu tenho para vocês. Eu quero ser vista pela minha comunidade como uma terapeuta profissional? Eu posso, dentro da minha família, ter uma profissão séria e levar isso com seriedade? Porque eu já atendi gente que a família era todo mundo fazia bico,
Aí a pessoa ficava só em cursinho, cursinho, cursinho. Não tinha coragem. Gente que fez a faculdade não fez nada com a faculdade, e tá tudo bem, não tem nada de errado nisso, mas muitas vezes porque não queria crescer profissionalmente por conta da família. Então, como que eu resolvo isso? Nós podemos resolver isso admitindo que queremos, senão não estaríamos aqui. E aí, você quer ser um terapeuta com visibilidade? Você quer fazer constelação familiar e estudar com respaldo? Então vamos fazer o seguinte: você vai colocar aí do seu lado aqui, ó, do lado, um campo, do lado direito aqui, ó, do lado direito. Como se fosse, assim, imagina que tem uma rodelinha aí no chão, tá? Deixa eu chegar para cá para fazer junto com vocês. Aqui, você vai olhar para o lado e ali tá Lígia, ali tá outra Lígia. Ali tá outra Cássia. Ali tá outra Beatriz, a outra Viviane. Você vai olhar. Só que ela é quem você quer se tornar. Então, Cássia, essa é quem você quer se tornar. O que que você veio fazer? Você quer ser uma terapeuta reconhecida ou de repente resolver, você já é, mas quer resolver alguma coisa? Como é que essa Cássia é? Como é que essa Lígia é? O que que ela conquistou? Quanto que ela ganha? Qual carro que ela dirige? Como é que são as conversas sobre viagem que ela vai fazer se ela quiser? Como é que são as conversas com ela com filho e marido? Não, aqui não. Aqui não, é o filho mais o filho velho assim querendo isso. Não, aqui não. Sai, você tá grande agora, agora é minha vez. E agora você vai fazer o seguinte, agora você vai sentar lá. Vai lá, vai lá. Agora você vai para lá. Isso. No chão, com um negocinho aqui que é o meu xingue. Vai pro lado direito. Fica em pé ali. Vamos lá. Fica em pé. Isso aí. Fica em pé. Respira essa identidade. E para essa identidade chegar, algumas coisas antigas precisam morrer. Olha para o seu lado esquerdo, que é só olha, que é você atual, e diz para esse seu lado esquerdo, algumas coisas eu preciso me despedir. E algumas coisas eu preciso mudar. E algumas atitudes eu preciso tomar para que eu consiga o que eu quero e o que eu desejo. Então, eu começo a minha despedida dessa identidade de dúvidas, de incerteza, de insegurança hoje. Com amor, tá, gente? Com amor, carinho. Abraça a sua versão atual. Abraça esse lado esquerdo. E agora você volta para a sua versão atual. Volta para o lado esquerdo, gente. Vamos lá. E aí diz para o seu lado direito, que é quem você quer ser. Eu estou a caminho. Gostou? Mais forte? É difícil se despedir, mas precisamos fazer isso. E a gente precisa se despedir dos nossos medos, da nossa insegurança, se a gente quiser prosperar, se a gente quiser crescer e quiser ter respaldo. E eu tô falando isso porque eu fiz isso, e foi uma das coisas mais difíceis que eu fiz, que foi me despedir da Fátima, que às vezes não estava fazendo uma coisa que me ajudava, do medo que às vezes não tá. Eu fiz isso, coisa difícil, vontade de chorar, gostava daquela Fátima lá, mas aquela Fátima lá era meio bobinha, sabe? Era meio frouxa. Eu tô menos. Então, aquela Fátima que antes ela precisou mudar para estar aqui falando com vocês e trazendo todo esse amor e toda essa alegria, e sendo vista por cada família de vocês. Porque você está aqui com seu pai, com sua mãe, com
em toda a sua família, toda a sua história. E eu tô aqui com a minha. E aqui a gente tá junto. Mas às vezes a gente precisa se despedir de algumas coisas. E principalmente dos nossos medos e inseguranças. E eu desejo que você consiga fazer isso e consiga tomar novas decisões e avançar. E eu vou estar aqui para cada pessoa que quiser avançar. Parece que a câmera tem duas câmeras para aí. E eu vou conseguir avançar com cada um de vocês para que a gente possa levar esse conhecimento para mais e mais pessoas. Então, agora eu vou abrir para perguntas. Vai ser um prazer responder. Então, comenta aqui comigo quem tem perguntas, quem quer fazer perguntas, seja da pós, seja da família, seja da identidade. Muita gente aqui teve que lidar com a identidade. Como é que foi aí, Cássia? Eu vi que você levantou, você sentiu, foi tudo bem? Oi, foi. Tô até um pouco feliz. A frase, né? Eu tô chegando, ela é potente. Que bom. Que você possa se despedir daquela Cássia que às vezes, que é você, né? Mas tem partes nossas. A gente fala sobre tem partes nossas. E que algumas partes possam abrir caminhos para as novas, né? A Luana, até que dia posso me inscrever? Luana, com esse valor, você tem 48 horas, né? São dois, até sexta. Ó, Guilherme, atende a Luana aí. 48 horas, é até sexta-feira. Então vem, Luana, vem. Ó, quer ver? Não consigo me sentir realizada na minha profissão. Gosto do que faço, porém não me sinto realizada. Busco a constelação para agregar ao que faço. Hoje sou professora. Nossa, professora, tem um livro maravilhoso que eu falo muito isso na minha pós para professores. Você vai conseguir trabalhar e vai, olha, e em conjunto e fonte de renda. Tem muitos professores que trabalham com constelação. Ah, e olha, essa história dele é maravilhosa. E, gente, deixa eu contar para vocês. Contar a minha história. Trabalhava na gravadora, ganhava bem, tá? Eu saí de lá ganhando 13, quase 14 mil. E eu já fazia constelação já há um tempo, fiquei, ó. As primeiras formações que eu dei, ainda dei lá. Então, foi possível para mim, hoje, viver disso. Trabalho, acordo de manhã, trabalho, faço as minhas coisas agora. Então, cada vez mais eu estudo todos os dias eu estudo um pouco, porque eu gosto. Eu estudo o que eu gosto, estudo o que eu quero, entende? Então, pode sim começar como uma segunda fonte de renda. E, gente, eu lembro do workshop que eu dei em 2018. Esse workshop foi um workshop sábado à tarde. Eu cobrei R$ 350, gente, e lotou. Aí deu R$ 5.000. Eu falei, assim, gente, um sábado, parecia criança, né? 2016, 2018. Parecia criança. Eu falei assim, meu Deus, vou ver disso aqui daqui a pouco, né? 3 workshops, ganhava mais que lá. E aí, aos poucos, eu fui conseguindo, eu fui me transformando. E hoje eu tô aqui, hoje eu vivo só disso. E tem muita gente também que começa como renda extra e quando se aposenta, trabalha só com isso. E aí abre espaço, faz em casa. É um movimento muito bonito, muito transformador. E a gente vai mudando e melhor. A nossa família muda com a gente. Tem muita gente que entra por conta dos filhos, tá? Como são as práticas da pós online? Cássia, a gente tem encontros, tá? Inclusive, no próximo mês a gente vai fazer a primeira dinâmica, que é uma dinâmica de constelação na água, hein? Por que na água? Porque na água é mais fácil para os novatos. A gente explica o campo mórfico, a gente explica e deixa lá. É muito fácil, tá? Ok. Me formei como hipnoterapeuta, porém não saí do lugar. Quando fiz tráfego pago para não veio nenhum cliente. E essas portas fechadas? Que portas fechadas são essas? Olha, às vezes é uma questão, Luana, aí precisa olhar a fundo. É muito legal isso que ela trouxe, né? Porque as pessoas, a constelação, ela é a percepção contínua do campo. Quem já participou de constelação sabe que na hora que a gente entra, a gente sente, não é? A gente sente o que muda na gente. Agora, imagina você 24 horas por dia no seu campo. Então, a gente tem que ir limpando, tá, Luana, algumas coisas. Às vezes a gente não percebe a diferença, tá? As práticas online, existe prática, a gente
mando um preparo para o aluno se preparar, e aí a gente troca, um aluno faz no outro e eu fico de supervisão. Essa eu fico de supervisão lá, tá? Eu estou de olho. Né? Já tem muitos anos, tá? As práticas que a gente faz. A constelação na água, a constelação no tabuleiro, que é uma técnica que o Peter Spelter desenvolveu, mas por quê? Porque ela é online, ela é mais prática. Então, a constelação online. A workshop online a gente ensina também. E dentro da aula, a gente explica para você as posições. Existem posições, tá? Tem uma aula, inclusive, que eu vou falando. O que é a posição, por exemplo? No workshop ao vivo. Tá no workshop ao vivo. Aí tá a pessoa com o corpo para cá, com o olho para lá. Aí eu explico o que ela tem que fazer. E aí tem gente que faz. Ó, tem umas alunas minhas que já estão aí, ó. Tem a Cássia Rodelli, já tá por aí. A Jaque Germano não sabia nada. A Jaque Germano hoje tá grande. Ana Jara. Um monte de. Tem a Isa Moreira, trabalha com constelação também. Ela trabalha com outra coisa lá, mas ela é famosa também. Então, ó. Eu posso fazer constelação para mim mesmo ou para terceiros? Você tem como olhar suas questões, mas existem formas. Existe a forma que muita gente fala para você fazer e existe uma forma que é sem bonecos. Essa é a melhor de todas. Essa eu dou dinâmica nas aulas ao vivo, eu boto os dois alunos e vou ensinando parte das dinâmicas aos poucos. Porque assim, é tipo um quebra-cabeça, né? Que você aprende primeiro aqui, aí depois você vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo, vai evoluindo. Quando você vê, você passou por todos os estágios e aí você foi desenvolvendo uma habilidade de perceber o teu corpo, perceber o campo, perceber as pessoas, perceber para onde as pessoas estão viradas, tá? Jaque Germana, a Jaque Germana não sabia nada, tem até hoje. Ela é uma graça. Ela é uma graça. Uma vez, eu não sei o que aconteceu, ela falou assim, Fátima, eu não tô aparecendo, você não tá aparecendo para mim, será que eu tô bloqueada? Tá bloqueada? Eu falei, não, acho que não. Foi minha aluna, não sabia nada, uma querida, tá? Qual a duração de cada aula ao vivo? A gente mantém 1 hora, Paula, por conta dos alunos, tá? A gente mantém 1 hora por conta dos alunos, mas você vai tendo aula. Vai tendo aula. Tem muita coisa que a gente precisa entender assim. Tem os conhecimentos básicos. Então, na aula, a gente tem que aproveitar para troca, para prática, para entendimento. Porque assim, se eu for dar uma aula sobre o que é ordem, o que é pertencimento, o que é dar e receber, a gente consegue, você consegue ver isso dentro de uma aula gravada, concorda? Mas as aplicações disso a gente faz na aula ao vivo. Tá? E aí a gente abre para dúvida. Normalmente, terça-feira de manhã a gente dá uma aula, às vezes eu gravo e mando o link, peço para as pessoas verem, para tirar dúvidas e constelar, às vezes, temas dentro na quarta-feira. Mas nem sempre é assim, depende. Se os alunos falarem assim, não viemos a aula, aí a gente repete a aula todinha, eu dou a aula toda de novo. Mas o ideal é que as pessoas consigam crescer. E as pessoas estão assim, se transformando muito, com muita mudança. Tem gente que tá fazendo palestra, tem gente que está fazendo constelação em empresa, tem gente da pós que conseguiu ali fazer consultorias em empresa de headhunter. Então, assim, a gente precisa entender quais são as possibilidades de mercado. Isso com a pós. O que ajuda a gente na pós, além do conhecimento normal, é que a gente também tem acesso ao mercado tradicional. Então, a gente consegue também títulos. Então, quem faz concurso consegue título. Professores conseguem, né, usar o título para ganhar um pouco mais, para quem é concursado. Ah, também as pessoas que fazem a pós conseguem validar isso em algumas áreas, dentro do mercado tradicional, o que não é possível com um curso de formação. Os cursos de formações, tem muitos, mas como é que você vai dizer se é só constelador? Porque eu fiz um curso, mas se você não tem registro, não é pós-graduado, isso não vai ser um diferencial dentro do mercado tradicional. E a gente ainda tem muita empresa de mercado tradicional, né? E tem empresas, em especial as alemães, como eu não posso falar qual é que trabalha com veículos, né? É uma montadora de veículos, alemã, agora ficou fácil. Que ela usa a constelação e de tempos em tempos as diretorias vão, tá? Então tem essa movimentação. É importante a gente saber, tá?
Após vão abordar a constelação familiar no SUS. Paula, o que que acontece no SUS, tá? O SUS é uma Pix. Então, não é todo lugar que aceita, não é todo lugar que tem, não é todo lugar que a gente consegue entrar, tá? Aqui no Rio de Janeiro tem uns grupos de Pix que fazem a Pix, né? Que é práticas integrativas. E aí as pessoas podem se inscrever nas cidades, tem que procurar a pessoa da sua cidade, para poder fazer essa prática integrativa, tá? Então, quando você tem, você pode entrar em contato e aí você vai participar, porque eles fazem normalmente mutirões, e esses mutirões são feitos muitas vezes até por empresários. Então, aqui no Rio de Janeiro, tem umas alunas minhas que vão lá para Niterói, elas fazem parte do Pix, mas normalmente são iniciativas de próprias empresas, tá? Que vão fazendo isso. Então, é importante você entender como é na sua região. Tá? Para quem não sabe, você tem que entender como é na sua região, Paula. E aí, como é que eles falam? Como é que eles fazem aí? Quem faz? Como é que você se inscreve? Cada lugar é de um jeito. Aqui a gente sabe de alguns lugares que fazem isso. Então, a gente indica os alunos entram em contato e aí eles podem atender no mutirão, tá? Tá? Procure saber aí em Belo Horizonte, tá? Em BH. Aí você bota e talvez apareça uma pessoa, normalmente é um empresário no ramo de alguma terapia. Os que eu conheço aqui é no ramo de quiropraxia, uma empresa que faz, e eles criaram esse movimento com vários terapeutas, e tem outra no ramo de terapia neural, tá? Então, aí as pessoas vão para lá e buscam e fazem. Tá? Agora, a gente não aborda isso diretamente como uma. A gente fala, mas a gente não tem uma área para isso, uma matéria para isso. A gente fala disso na aula, porque não existe a legislação sobre isso. Isso é importante vocês saberem. A constelação familiar não tem legislação ainda em algumas cidades. Em alguns lugares já fala que usa, mas não fala o que é. Então, o que que a gente precisa fazer? Né? O que que a gente precisa entender? Lembra do coach? Que o coach, muita gente começou a fazer o coach? Vocês lembram disso? E aí, alguns, como eu vou dizer assim? Algumas ordens trabalhistas começaram a criticar. E aí eles foram buscar a regulamentação. Mas por que que eles conseguiram isso? Né? Porque já tinha muitos institutos aqui no Brasil que vinham lá de fora. Então, eles conseguiram isso. A constelação, ela não tem regulamentação. Então, o que que vai acontecer? Você tem a pós-graduação, você tem seu curso. Você comprovando, vai acontecer igual várias profissões. Quando regulamentarem, o que que a gente normalmente faz, tá? Ela não tem várias profissões não têm regulamentação, tá, gente? Não pense, não tem. Várias. Não, não são todas. Então, quando você tem o Conselho de Psicologia é difícil de lidar, sim, eu vou falar sobre isso. Quando você tiver a regulamentação, como normalmente é feito, tá? Para quem tem essa preocupação, porque eu tenho essa preocupação. Normalmente você vai pegar os seus certificados e aí eles vão dizer que tem que ter X de horas, que talvez ali vai ter que ter, talvez digam que tenha que ter uma graduação, mas se você já tiver histórico comprovado, clientes comprovados, comprovar que você já estudou, que você já fez, você talvez só tenha que fazer alguns ajustes, porque na lei existe o tal do direito adquirido. Então, aí a lei fala assim, vai ter que ser 350 horas. Aí após tem 340. Aí o que que a gente faz? Faz mais um complemento de 10 horas para isso valer. É assim que é feito, porque isso já aconteceu em outras profissões, tá? Algumas profissões, elas passaram a ser reguladas no meio do caminho. Então é importante você saber disso, porque a gente tem essa consciência de que ainda não há. E quanto mais cedo você fizer, menos suscetíveis a essas regulamentações você está. Então vamos supor que amanhã resolvam que só psicólogo pode. Se você já fez, já tem curso, eles não podem tirar esse direito de você, tá? Saiba disso. Mas isso nunca vai acontecer, porque o Conselho de Psicologia, assim como eles brigam entre eles, né? Vamos falar do campo de psicologia, tá? Quando a gente olha o campo de psicologia, a gente tem várias áreas dentro da psicologia.
Tá? A gente tem a psicologia junguiana, a lacaniana, existencialista, freudiana. Então, a gente vai tendo áreas. E eles naturalmente, o meu é melhor, o meu é melhor. Né? Igual em casa. Eles naturalmente fazem isso. Tá? Mas eles não podem legislar sobre constelação familiar, porque constelação familiar não é assunto de psicólogo, tá? Ela está muito ligada à biologia, à ressonância mórfica, à teoria dos sistemas, mas ela não é regulamentada pelo CRP. Imagina o seguinte, que a OAB vai dizer que a OAB vai dizer que o médico não pode trabalhar. Não pode, a OAB não pode dizer o que o médico vai fazer. A OAB não pode dizer o que o contador vai fazer. A OAB não pode dizer o que o comerciante vai fazer. Ela pode dizer o quê? O que o advogado vai fazer, correto? Então, o conselho de psicologia, ele só pode falar sobre o psicólogo. E aí ele quer se meter onde não é. Não pode. Não tem. Você deixa sua vizinha mandar na tua casa? Mas ela pode querer mandar, não pode? O conselho de psicologia é assim, ele vai reger o psicólogo. Aí o psicólogo fala assim, Fátima, mas eu não posso fazer constelação porque eu sou psicólogo. Tenho muitas alunas que são psicólogas e fazem. Existe uma forma. Como é que é essa forma? Você separa um dia para a constelação. No momento em que você está atendendo constelação, você não pode usar psicologia. No momento que você está usando psicologia, você não deve usar constelação, porque aí você está misturando duas coisas. É assim, é possível. Tá bom? Dessa forma é possível. É que nem uma pessoa que, ora, é uma profissão, ora é outra. Ela não pode misturar. Agora você é médico, agora você é advogado. Se você misturar, você não é nenhum nem outro. Então, é mais ou menos isso que a psicologia prevê dentro do CRP. Quem é psicólogo sabe que eu resumi, que tem muito mais, mas basicamente é isso. Muitos psicólogos fazem constelação, estudam e são formados. Vários deles, inclusive renomados, famosos, eles estão, é, eles estão ligados. Posso estar na CLT durante o dia e CF à noite? Pode, Paula. Pode. Foi assim que eu fazia, Paula. Eu comecei a fazer meu Instagramzinho ali, quietinha, e aí eu marcava, ó, 6 da manhã, marcava 6, 7 da manhã a constelação, entrava assim, de aí ficava feliz da vida, e às vezes à noite e sábados também. Eu sábado marcava. Teve uma aluna minha que era de RH, e ela não queria mais, mas ela não queria mais fazer RH, e aí eu falei assim, ó, vamos combinar, você só vai sair dessa profissão no final, se você não fizer as pazes com ela, ela fez as pazes, foi promovida, mudou de empresa e usa a constelação dentro da empresa com RH. E ela falou o seguinte, que ela atendia à noite e sábados. E ó, e ficava ótimo, porque ela ganhava 2, 3 mil com constelação ali, atendendo 2, 3 vezes por semana e sábado. Porque ela cobrava acho que R$ 300 o atendimento. E aí ela ganhava bem direitinho, assim, vida boa, tá? Mais perguntas, gente? Tudo bem, Paula? Núbia, Cássia, Lígia? Gente, então a gente vai ficando por aqui. Maraias! Muito bom. Qual é a linha da psicologia que mais se aproxima da constelação? É a fenomenologia. A fenomenologia. Tem um professor maravilhoso que ele liberou para gente. A gente está esperando ele mandar para gente o curso completo de fenomenologia dele. Ele, ele chegou, ele tem uma. Vem, Alana. Ele chegou e ele falou numa pós-graduação de psicologia que a técnica que mais se aproxima da fenomenologia é a constelação familiar, porque ela prevê a não intervenção, somente a observação, e aí você pode fazer, no final, quando você entende, você pode fazer o ajuste. E aí o pessoal não gostou, não. Não gostou, não, a gente gosta, né? A gente gosta. Tá bom? Então, gente, um prazer estar com vocês. Estamos de braços abertos para cada um de vocês. Quero ver vocês aqui com a gente, transformando vida. Gente, ser profissional, largar essa identidade aí dessa pessoa que
que a procrastina, larga essa identidade procrastinadora, essa pessoa que deixa para depois, essa pessoa cheia de dúvidas, e vamos para a identidade da pessoa que resolve, da pessoa que faz, da pessoa que tem uma vida incrível, porque você merece. Você merece a vida mais incrível do mundo. Vou me despedindo aqui de vocês. Vou deixar aqui o QR Code que o pessoal está pedindo aqui, ó, para vocês. Então, já sabe, a gente está lá no Instagram também. Então, Fátima Aguiar, com dois T's, e com Stella Amor. Então, um beijo para vocês. Chega de ser invisível, né? Chega de ser invisível.